Olá, eu sou a professora Karina Maciel e nesse vídeo nós vamos abordar o exercício da atividade empresarial de forma individual. Para isso, nós vamos examinar o empresário individual e também diferenciá-lo do microempreendedor individual que não é empresário. A gente verificou nos vídeos anteriores que a atividade empresária pode ser exercida de forma coletiva ou de forma individual. O que diferencia a forma coletiva da forma individual? Enquanto a forma individual significa que todo o capital investido é de titularidade de uma única pessoa, seja ela física ou jurídica, a organização da empresa de forma coletiva significa que o capital social investido é detido por duas ou mais pessoas, sejam elas também pessoas físicas ou jurídicas. Ora, para a gente tratar dessa organização empresária individual, a gente poderia elencar 4 formas de organização dessa atividade. A primeira delas é justamente o empresário individual que a gente vai tratar nesse vídeo. A segunda, a EIRELI, que é a empresa individual de responsabilidade limitada. A terceira, sociedade limitada individual, que é uma recente criação da nossa legislação. E a quarta, que é a subsidiária integral. Destas 4 formas de organização da empresa, apenas uma delas só pode ser detida por pessoa física natural, que é justamente o empresário individual que a gente vai ver a seguir. A gente pode estabelecer como definição de empresário individual toda pessoa física, ou seja, natural, capaz, desimpedida, que, sob o seu próprio nome e o seu próprio risco, desenvolve a atividade empresária, assumindo, portanto, responsabilidade ilimitada pelas dívidas empresariais. Entretanto, quais seriam efetivamente as características próprias dessa atividade, desse empresário individual? Primeiramente, em relação à titularidade, essa é a única forma de organização individual da empresa que só pode ser titularizada por pessoa física, ou seja, por pessoa natural. Sendo assim, há necessidade que essa pessoa seja capaz para iniciar esta atividade, ou então, havendo uma sucessão, ou seja, recebendo esta atividade por sucessão, seja ela autorizada e representada legalmente para o exercício da atividade empresária. Fora isto, também deve competir que ela não seja impedida ao exercício da atividade empresária. Esses itens a gente examinou num vídeo anterior. Caso necessário, assistam novamente. A segunda característica está relacionada à responsabilidade pelas dívidas empresariais. Vejam, quando o empresário individual ele abre, ou seja, ele constitui esta organização da empresa, ele automaticamente separa uma parte do seu patrimônio, que vai ser um patrimônio especial, destinado à atividade empresária, que vai ser composta por todos os bens que integram aquele estabelecimento empresarial que ele explora. Entretanto, caso as dívidas empresariais ultrapassem este patrimônio especial que é destinado à atividade empresária, é sim possível que as dívidas ultrapassem e atinjam o patrimônio pessoal do empresário individual. Por quê?
porque esse tipo de organização da atividade é de responsabilidade ilimitada. Sendo assim, embora eu tenha a criação de um patrimônio especial que está direcionado e voltado para a atividade empresária, se ele for insuficiente, automaticamente, sem a necessidade de qualquer requerimento especial, há o ingresso das dívidas empresariais no próprio patrimônio pessoal do empresário individual. Por isso, a principal característica desta forma de organização é justamente a responsabilidade ilimitada. A terceira característica que eu destaquei para vocês é justamente em relação ao capital inicial investido, que pela lei não existe qualquer limitação. Isso significa liberdade total. Sendo assim, o empresário individual pode se registrar, por exemplo, com um capital inicial de R$ 1.000 ou de R$ 100.000, R$ 2.000, qualquer capital que ele entenda que seja suficiente para o desenvolvimento da atividade dele. E é até uma questão natural, né, gente? Porque afinal de contas, se aquele capital for insuficiente, toda e qualquer dívida empresária será redirecionada justamente para o patrimônio pessoal do empresário. Nessa toada, a gente pode também destacar a quarta característica, que está relacionada ao nome empresarial. Vejam que o empresário individual ele vai ser titularizado por uma única pessoa natural. Sendo assim, o nome empresarial só pode ser constituído através de firma individual, que nada mais é do que o nome desse empresário para haver a identificação do próprio empresário individual com a pessoa física, natural, civil deste empresário, que a gente vai verificar na sequência como é que a gente molda, ou seja, como é que a gente forma este nome empresarial. Ingressando no dia a dia da atividade empresarial, eu destaco que essa atividade pode usufruir de regimes especiais de tributação, que são o simples, que é subdividido na microempresa e também na empresa de pequeno porte, que apesar dos nomes, não se enganem, não se tratam de tipos empresariais, mas sim de formas diferenciadas e simplificadas de tributação. Por fim, pensando ainda nesse dia a dia da atividade, destaca-se que o empresário individual não pode constituir um administrador geral para o seu negócio. Ele pode ter sim um gerente subordinado que vá fazer a execução das atividades, desde que sejam supervisionadas e assumidas por esse empresário. Pode também, eventualmente, ter um procurador com poderes específicos para determinados atos, determinados e pontuais atos. Por quê? Porque, sendo a atividade empresária individual exercida em nome próprio e sob responsabilidade pessoal, a lei veda justamente a possibilidade da constituição de um administrador com poderes gerais. Sabendo as principais características do empresário individual, vamos examinar agora o que é o nome empresarial. O nome empresarial nada mais é do que o patronímio que vai identificar o sujeito de direito que exerce a atividade empresária. Ora, sendo assim, para que ela possa efetivamente identificar esse sujeito de direito, o
o nome empresarial precisa cumprir 2 requisitos, que são novidade, pela qual nenhum nome empresarial pode identificar a mesma atividade com o mesmo nome, e segundo, veracidade, ou seja, a necessidade de que esse nome empresarial contenha apenas informações verdadeiras. No caso da firma individual, que o nome empresarial corresponda realmente ao nome civil da pessoa natural que exerce essa atividade. E por outro lado, em relação à atividade, quando esse nome empresarial for sucedido da atividade desempenhada por esse empresário, ela só pode constar as atividades que estiverem no próprio registro do empresário como objeto da atividade. Caso contrário, não sendo o mesmo nome do civil do empresário ou não sendo a atividade exercida pelo empresário, não haveria o cumprimento do requisito da veracidade. Ora, e como é que a gente efetivamente forma a firma individual? A firma individual, como o próprio nome diz, significa a assinatura individual deste empresário, que vai ser utilizada toda vez que ele estiver exercendo a atividade empresária. Então, veja, para ele comprar uma casa para ele morar, ou para ele comprar um carro para uso pessoal, ele sempre vai utilizar o nome civil dele atrelado ao seu CPF, porque o CPF é que vai identificar tratar-se de uma obrigação ou de um direito assumido pela pessoa física na condição de civil, ou seja, de ato geral. Já quando se tratar de uma obrigação ou de um direito destinado especificamente para a atividade empresária, aí sim devo utilizar o nome empresarial, que é a firma individual, que pode ser composta pelo nome inteirinho da pessoa ou as abreviações dos prenomes, desde que se seja mantida o sobrenome de forma íntegra, que pode ou não ser sucedido pela atividade que exerce o empresário individual. Vamos a alguns exemplos? Está aí. Se o nome do titular for José da Silva Santos, como que a gente poderia formar o nome empresarial que iria identificar um CNPJ, ou seja, o sujeito de direito empresário? Poderia ser o próprio nome completo do José da Silva Santos, poderia ser também J. Silva Santos, da mesma forma JS Santos, moda masculina, ou seja, com a identificação da atividade, ou então J. Silva Santos, moda masculina. Vejam que não há necessidade de qualquer outro acréscimo. Por quê? Porque o empresário individual não tem nenhuma sigla específica. Lembrem-se que ME e EPP não se tratam de tipos empresariais, mas tão somente de regimes tributários. Então, é possível que eu encontre nomes empresariais de empresário individual unicamente como um nome completo desse empresário, seguido do CNPJ para poder identificar que aquela obrigação é justamente uma obrigação que foi adquirida em favor da atividade empresarial. Falando em regimes tributários, saibam que, basicamente, a atividade empresarial, seja ela exercida pelo empresário individual, por uma EIRELI ou mesmo por uma sociedade empresária, ela vai poder usufruir de até
4 regimes tributários. Dentre esses, 2 regimes são regulares, que são justamente o lucro real e o lucro presumido, enquanto nós temos 2 outros regimes especiais, que são chamados de simples. Esse conjunto de regimes especiais e diferenciados, chamados genericamente em simples, são novamente subdivididos em 2. O primeiro deles é o regime da microempresa, que vai ser aplicado para toda e qualquer atividade empresarial que fature anualmente no máximo 360 mil. Sendo assim, estas empresas nessa categoria poderão usufruir um sistema tributário com menores exigências de obrigações tributárias acessórias, também uma menor alíquota e ainda uma unificação da maioria dos impostos cobrados, sendo assim uma maior facilitação da burocracia tributária, assim como uma menor alíquota, ou seja, um menor custo final tributário. Caso a atividade empresária ultrapasse o valor de 360 mil de faturamento anual, ainda assim ela vai poder usufruir do Simples Nacional, desde que o seu faturamento não ultrapasse 4 milhões e 800 anuais. Só que nesse caso ela será considerada uma empresa de pequeno porte. Lembrando que estes valores que eu passei para vocês de limitação para microempresa, para empresa de pequeno porte e também que eu vou passar para o microempreendedor individual, são vigentes ainda no ano de 2020. Mas alguns de vocês poderiam me perguntar: mas professora, e o microempreendedor individual, o que ele é? Primeiro, a gente tem que lembrar que o microempreendedor individual não é empresário. Por quê? Porque justamente ele é uma atividade tão pequenininha, tão voltada para a própria exclusiva subsistência, com um faturamento tão pequeno que ele não consegue organizar os 4 elementos de produção. Sendo assim, ele não tem uma complexidade mínima para ser considerado empresário, embora ele possa se registrar eventualmente na junta comercial ou na prefeitura, dependendo da atividade que ele exerça. Bom, e por que o microempreendedor individual não é considerado empresário? Porque vejam, o empresário ele organiza os 4 elementos de produção. Já o microempreendedor individual, ele tem um limite para ser assim caracterizado. Ele, por exemplo, não pode faturar mais de 81 mil reais ao ano. Isso significa que é uma atividade, basicamente, que só vai conseguir sustentá-lo. E mais do que isso, ele também tem um limite de contratação de funcionários, pelo qual o microempreendedor individual só pode contratar um único funcionário para auxiliá-lo. Sendo assim, vejam que a atividade é muito pequenininha e para que ele possa usufruir deste regime tributário mega diferenciado, ele precisa justamente cumprir estes 2 requisitos. Fora isso, qual a outra característica do microempreendedor individual? O microempreendedor individual foi criado com a intenção da formalização da força de trabalho ativa economicamente que se encontrava num ambiente informal. Sendo assim, o microempreendedor individual, ao se registrar como tal, pode se usufruir dos benefícios do INSS, ou seja, pode usufruir
tanto de uma aposentadoria por invalidez, porque ninguém está livre de sofrer um acidente, assim como da própria aposentadoria por tempo de serviço, bem como os demais benefícios sociais e assistenciais que são garantidos pelo regime do INSS, sendo o principal aí o auxílio maternidade e também auxílio doença, garantindo por assim que este trabalhador autônomo, que vai poder ser uma costureira, um pedreiro, um professor autônomo, possa contribuir, se regularizar e usufruir, portanto, de toda essa formalização com a segurança do seu trabalho e da sua subsistência através deste regime do INSS. Por outro lado, também existe um incentivo para que esta formalização seja efetivada na medida em que, não sendo considerado empresário, ele não precisa cumprir com aquelas obrigações do empresário. Ou seja, ele não precisa ter um contador específico, não precisa ter livros empresariais, bastando apenas que ele faça a declaração de impostos de acordo com esses limites que a gente tratou. No máximo, um faturamento de até R$81 mil. Ultrapassado esse teto, aí sim o microempreendedor individual já teria crescido, né? E aí poderia migrar então para a categoria de empresário, adotando qualquer regime de organização empresarial, seja como empresário individual, ou como ERELI, ou como sociedade limitada individual e assim por diante. E aí, uma vez migrando para essa categoria econômica, aí ele estaria efetivamente sujeito a todas as obrigações do empresário. Espero assim poder ter traçado um panorama geral do empresário individual, tratando das principais características desse empresário individual e tornando mais claro a diferença para que não se confunda empresário individual com microempresa, nem com empresa de pequeno porte e muito menos com microempreendedor individual.